Se a gente lembrar de Hitler, ele trouxe para trabalhar com ele uma grande cineasta chamada Leni Riefenstahl. Ele sabia que havia uma, produção, estética da política. Isso quer dizer, a estética ela produz a sensibilidade. Então, se as artes, se a cultura ficar na mão da extrema direita, a gente vai ter um mundo cada vez mais fascista. Ou seja, as artes, a cultura, a publicidade também precisa estar, coordenada em termos de democracia. Democracia significa um certo espectro, né? A democracia implica sempre um campo, que é o campo das liberdades individuais, que defendem, que garantem a continuidade das liberdades. E para isso a gente precisa dessas liberdades individuais e a gente precisa de instituições que protejam essas liberdades, algo que desaparece quando a extrema-direita ascende ao poder, porque ela destrói as instituições, como a gente viu acontecer na época do bolsonarismo, e a gente então perde todas as garantias de direitos básicos, de direitos fundamentais, de direitos humanos, enfim, qualquer tipo de direito acaba diante do estado de exceção. Então, assim, antes, na época em que a gente estava discutindo se Bolsonaro chegaria ao poder ou não, ou seja, antes de 2018, muita gente tinha muita dúvida, eu acho, né? Muitas pessoas estavam em dúvida. Eu nunca tive dúvida de que Bolsonaro chegaria ao poder através desse jogo, que é um jogo sobre a sensibilidade. Por que eu estou falando disso? Porque nós não podemos subestimar em nenhum momento histórico, em nenhum momento eleitoral, em nenhum momento da democracia, a manipulação dos afetos e o afeto principal, o afeto que vence e que faz essa coisa que a gente chama de extrema-direita chegar ao poder, é sempre o ódio. E o ódio, ele não é abstrato, ele é organizado através, ele é fomentado, ele é construído, ele é trabalhado, ele entra em operação através de um processo afetivo, e esse processo afetivo ele é estético, é isso que a gente quer dizer quando se fala de estético. A gente está falando do domínio dos afetos, do circuito da afetividade, como que a gente produz ódio, como que a gente produz amor, compaixão. Agora, por exemplo, esse filme do Walter Salles conseguiu implantar um sentimento de empatia maravilhoso em relação a uma família que estava lá vivendo sua vida, um homem que não era mau, que era apenas um cara que tinha sido um estudante, que era um engenheiro, que estava cuidando da vida dele, mas ao mesmo tempo ajudava, sendo meio que um mensageiro, um carteiro, né? Alguém que passava adiante uma mensagem, e de repente esse homem é assassinado de uma maneira muito brutal, e a esposa dele fica a ver navios sem entender nada do que estava acontecendo, com 5 filhos, a vida que eles tinham claro, aquela vida também da família idealizada, de uma família muito feliz, idealizada, a família margarina, como a gente diz aí na vida cotidiana, né? Essa família de gente branca, de gente burguesa, de gente de uma classe social super favorecida, essa gente também desejava a democracia, e essa gente tem a sua história de vida, enfim, a sua família destruída. Eu acho que isso pegou muito porque, é claro, a imagem da família feliz, mas existem famílias que são, como dizia o Tolstói na Ana Karenina, né, primeira frase, as famílias felizes todas se parecem, as famílias infelizes são todas infelizes à sua maneira. E para essa família feliz veio a desgraça, ou seja, eles foram infelizes à sua maneira. E hoje eu acho que está todo mundo pensando, né, meu Deus, como Marcelo Rubens Paiva, como as suas irmãs, né, porque a Eunice Paiva já faleceu há alguns anos, mas como essas pessoas devem estar recebendo essa premiação da Fernanda Torres, do Walter Salles, enfim, da Fernanda Torres, principalmente, claro. Como é que eles estão recebendo isso, considerando que é a vida destruída deles, toda a infelicidade deles, que tem a ver com a infelicidade do Brasil durante esse período da ditadura militar e do que veio depois, da falta de da anistia, da falta de justiça. Então, é incrível ver isso e pensar como essas pessoas estão recebendo essa história. Eu acho, e sempre achei, e finalizo a minha percepção sobre a tua pergunta com essa questão, eu acho que o campo democrático precisa coordenar. Eu não vou dizer dominar nem comandar, porque são palavras que eu acho muito pesadas e duras, mas coordenar e lutar por cultura e arte. Quer dizer, as artes visuais, o cinema, o audiovisual como um todo, televisão, os meios de comunicação, a educação, todo esse campo de produção de subjetividade precisa estar na mão de quem protege a democracia, dos partidos democráticos, dos movimentos democráticos, das mentalidades democráticas, das instituições que precisam ser democráticas e assim por diante. Então, no bolsonarismo, a gente viu a destruição disso tudo, né, Joaquim? A gente viu, imagina quem era ministra da Cultura, aquela gente absolutamente, como dizer assim, uma gente que tinha uma consciência dissociada, né?
para não usar termos do campo psiquiátrico que vão gerar outro tipo de discussão entre nós. Mas é isso que está em jogo. Eu vi esses dias a Regina Duarte elogiando esse filme. Gente, que dissociação da consciência. Assim, tem muitas pessoas, aliás, que são bolsonaristas, odeiam a cultura, elogiam o filme, se emocionam com o filme, são a favor do retorno da ditadura. Ou seja, a gente está precisando não só de cultura e educação, mas a gente está precisando também de trabalho no campo da saúde mental, da psiquiatria. Mas eu falo disso, claro, puxando essa conversa também, mas para dizer que tem uma operação de psicopoder sobre as mentalidades. Isso é certo. A educação e a cultura são os campos onde a gente vai conseguir fortalecer as subjetividades de tal maneira que as pessoas não se entreguem para esse tipo de jogo do fascismo, para o jogo da extrema-direita, que é esse jogo do psicopoder.